Oi, sou eu de novo. Cara, de verdade. Eu assisti esse vídeo acho que umas 5 vezes, sem dificuldade nenhuma, querendo entender o assunto. Afinal, é um vídeo muito argumentativo e acaba sendo esse um dos diferenciais do Nicolas. Mas o tanto de gente que esperava por isso não era brincadeira. Inclusive, na reação de hoje, nós vamos reagir até alguns comentários que eu vou te falar. O assunto é muito sério e eu tô rindo de nervoso, tá? Então, no vídeo de hoje, nós vamos fazer uma reação ao conteúdo não. Ao deputado Nicolas, não. Ao partido dele, não. Vamos fazer uma reação à sua capacidade de construir o argumento e, no final das contas, gerar o que você está vendo aqui. Não é o que eu estou falando, é o que você está vendo aqui no Google. Ó, nós estamos no Instagram do Nicolas. E esse vídeo aqui no Instagram dele tem 4 milhões e 300 mil curtidas, 359 mil comentários. A gente consegue ver compartilhamento? Por aqui a gente não consegue ver compartilhamento. Pelo Instagram, eu vou olhar aqui pelo celular, eu acredito que seja possível. Nicolas. Aí, ó. 2.500 ou 2 milhões e 500 mil compartilhamentos. Eu não sei se você não vai conseguir ver. Mas no exato momento que eu tô fazendo esse vídeo, que é 17h49, temos mais de 2 milhões e 500 mil compartilhamentos. E não tem 24 horas do vídeo. É claro que o tema ele é muito sensível. O tema ele é extremamente sensível. Para o nicho dele, para o posicionamento dele, ele tem um engajamento muito forte. Então essas coisas ajudam para que esses números fiquem do jeito que estão. E também não é o primeiro conteúdo que ele faz que acontece isso, tá, gente? Não é o primeiro conteúdo que ele faz que acontece isso. Quando ele fez o conteúdo sobre o Pix, que acredito que eu acredito que na história não teve ninguém que conseguiu desbancar o Nicolas quando ele fez o vídeo do Pix. Movimentou todo mundo. Aí ele fez o da anistia, também está aqui no perfil dele, tá? Tá bem aqui no perfil dele da anistia, ó. Ah, aqui, o da anistia. Deixa eu tirar aqui para vocês terem uma experiência. Aqui. O da anistia. E agora ele fez esse do escândalo do INSS, tá? Então a ideia aqui é fazer uma análise da comunicação. Claro que eu vou ter que pesar algumas coisas importantes que parece que é puxada de sardinha. Você que me conhece sabe o quanto eu admiro o trabalho dele, mas algumas coisas faz todo sentido para quem está tentando comunicar a mensagem, está tentando comunicar. Se você decidiu parar e falar algo para alguém, você espera que no mínimo do outro lado haja atenção. Então não tem como você contar com isso se você não se baseia em técnica, se você não faz com que a técnica trabalhe ao seu favor, ok? Então é necessário que você preste atenção nesses detalhes. Vamos lá. Dá uma palhinha do vídeo aqui pra gente conversar, tá? O que estava ruim ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados, e a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo mundo já sabe. Vamos lá. 20 segundos de vídeo. Você quer assistir de novo os 20 segundos de vídeo do Nicolas? 20 segundos de vídeo, tá? O tanto de coisa que quando você está num processo de sustentação de um argumento, porque no final das contas ele está querendo dizer assim, gente, vocês estão sendo roubados e vocês precisam de alguma forma mudar o posicionamento de vocês. Esse é o conteúdo. Tem que brigar, tem que lutar, enfim, o conteúdo é esse, tá? Mas como é que ele vai conseguir esse tanto, gente, esse tanto de engajamento? Cara, tem técnica, velho. A camisa dele, preta, no fundo preto, foco no rosto dele, os cliques, o vai e vem da câmera, as argumentações na tela, as fontes de onde ele buscou aquela informação. Isso vende muito. Vende muito a ideia dele, tá? Mas também o que ele tá falando, a capacidade argumentativa do Nicolas, ela é impressionante. E parabéns também à equipe dele. Acredito que ele é um cara muito estudioso, mas diante do posicionamento dele, é pouco tempo que deve faltar para essas coisas, sobrar para essas coisas. Então a equipe dele tá fazendo muita pesquisa. Mano, os caras atrás. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje em dia é difícil você manter um segredo por muito tempo. E extremamente difícil. Sabe por quê? Porque a internet ela não esquece. Tem uma coisa chamada print. Meu amigo, é genial. A edição é boa, mas a forma que você diz,
a forma que você apresenta essa música de fundo, meu amigo, é genial. Mas bora de novo ouvir o primeiro take do vídeo, tá? Depois do oi, sou eu de novo. Oi, sou eu de novo. O que estava ruim ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. Um dos maiores escândalos do país, por mais que venha acompanhado de envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. Alguma coisa aconteceu antes, mas é um dos maiores escândalos, claro que em números de reais, já superou o mensalão, o petrolão. Estão chamando isso aqui de aposentão, tá? Então, o que seria ou o que será esse maior escândalo da história do país? Gancho, vai começar a tua comunicação, gancho. E outra coisa, mano, é impressionante. É impressionante. Se ele falou os 6 minutos completos, sem dar uma gaguejada, parabéns. Se ele gaguejou, errou, cortou, a equipe dele sabe fazer cortes sutis. É nível Hollywood, velho. Nível Hollywood. Isso ajuda demais, no final das contas, para que você possa prender a atenção das pessoas. Vamos continuar. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados, e a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo mundo já sabe. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude, e o valor movimentado, 90 bilhões. 90 bilhões. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. Novamente, diante do maior escândalo de corrupção da história do país. Aqui já não acompanha a pendência do aposentados e pensionistas do INSS. Não. E outro detalhe. Claro que ele vive nessa briga constante de oposição para um lado, oposição para o outro, né? E tu percebe que chega uma hora que aquilo que você defende sendo verdade, que é o que ele acredita, sendo verdade, chega uma hora que até a tua oposição não dá conta mais de lutar. Então, as redes que hoje são contra o trabalho do Nicolas vão ter que produzir conteúdo, porque o assunto é esse, não tem como inventar outra coisa. O que acontece? Tem que ficar a favor, de certa forma, porque quando ele pega a informação de uma rede que se vive atacando ele, coloca no vídeo e fala assim, ó, se até os meus inimigos concordam comigo, você, pelo amor de Deus, que está em dúvida, você que não tem uma definição, aqui, olha para cá, porque é o que está acontecendo. Nossa, isso aqui é extremamente poderoso, extremamente pontual, gente. Isso é muito forte. E o golpe era o seguinte: aposentados eram filiados sem consentimento, tinham valores descontados direto do contra-cheque, ou faziam empréstimos que eles nunca pediram. E daí, quando reclamavam, nada acontecia. Estamos falando do desvio de valores bilionários de pessoas doentes e idosas. Dinheiro que deveria estar no bolso de quem trabalhou a vida inteira e hoje depende da aposentadoria para viver. E é claro, vão espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. Olha só. No vídeo do Pix, uma das coisas que ficou evidente foi o fato do Nicolas conseguir conversar com até mais pessoas do que existem no Brasil registrado. Mais de 200 milhões, não passa de 300 milhões, mas o vídeo do Nicolas teve mais de 300 milhões. Nesse vídeo aqui vai acontecer a mesma coisa. Você sendo de esquerda ou de direita, por mais que você não seja aposentado, ou você sendo aposentado, vai incomodar a ausência daquele recurso no final do mês. Pior, aquilo que você tinha há anos incógnita, questionava e não tinha resposta, agora tem. É uma fraude, é um roubo, segundo está sendo dito. Acontece então o quê? Uma combinação de resultados, uma combinação de entendimento, ou seja, eu não poderia nem conhecer o Nicolas, mas ele está falando de uma coisa que eu já tentei falar, já falei, não houve poder. Ele na posição que está, ele e seus 17 milhões de seguidores, 17 milhões de seguidores. Ele, seus 17 milhões de seguidores, vai causar um impacto gigantesco com esse conteúdo que está sendo compartilhado. Tá? Então, segue o baile. E já percebeu que no governo passado tudo era culpa só do presidente. E nesse governo nada é culpa do presidente? Mas olha só que interessante. As investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos. O que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos.
Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem a cada 2 anos que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou, a esquerda. Diferentemente dos anos anteriores, das décadas anteriores, a verdade é que política sempre foi um assunto forte no Brasil. Mas diferente de décadas anteriores, a política parece que ela não tá passando mais. Ela não precisa de 4 anos como é a Copa do Mundo, tá? Tá acontecendo parecido com o próprio futebol, o próprio esporte. A cada semestre, a cada ano, vai ter os campeonatos de política e não para. Isso aí é questão de internet. A internet deixa com que as pessoas falando certo ou errado, fake news ou não, elas tenham voz e não desaquece o assunto política. A verdade é que existe um trabalho que ele está querendo fazer aqui e existe também uma sustentação da missão que ele tem. Aqui, com esse conteúdo, com essa ideia. Ok? Só que não se limita, gente, é uma coisa muito importante para o comunicador, a pessoa que precisa transmitir uma mensagem não pode se limitar a um momento exclusivo para dizer, ó, me dá atenção. Isso aqui é uma falha da maioria dos comunicadores, inclusive aqueles que querem espaço dentro da internet para vender, para falar do que sabe, para pregar o evangelho, o que seja. Tá? Você tem que ter uma carreira aqui, gente, não dá. Tem que ter uma carreira aqui. Você não vai conseguir um espaço do nada. E é isso, gente. Quando ele vem com essa jornada toda, trazendo os fatos antigos, você tem que lembrar que ele estava nesse projeto. Ele fazia parte daquilo ali. Então não é só falar de uma história que aconteceu, de uma história que ele viveu. E ter a capacidade, pelo comportamento, de evidenciar que aquilo ali ele acredita. É uma coisa muito séria. Você está entendendo que ele está dizendo que o governo atual ele está roubando? Tem uma coisa mais séria que isso no momento, cara, extremamente delicado. 90 bilhões, ele fala no começo do vídeo, gente, 90 bilhões, é tanto hospital, é tanta escola, é tanto carro para salvar gente, é tanta coisa. Tá dizendo que tá roubando, isso aqui é absurdo. Mas toda essa ambientação, essa sustentação de não só eu lembro, ou eu li, ou eu fiquei sabendo, mas sim eu estava lá e ter a coragem de vir falar com segurança, arrasta multidões, cara. Arrasta multidões. Então, cara, genial isso aqui. Como não bastasse, em 2022, com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei. E o que será que aconteceu nos próximos anos? Bingo. Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Ou no português, claro, aumento absurdo de roubo contra idosos. Desenhando porque eu sei que tem gente que só entende assim. 2019, Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos de fraudes. 2022, esquerda derruba essa lei no Congresso. 2023 e 2024, explosão de fraudes. E ainda tem gente surpresa com isso. Não foi o Alckmin que disse o ladrão quer voltar à cena do crime. Você percebe o que eu tô falando? É uma coisa muito séria. O editor do cara é bom. A argumentação do cara é bom. A sustentação do conteúdo é bom. A base de engajamento é muito boa. E principalmente o entender do jogo que ele tá jogando, política e internet, é muito bom. Parece que tá falando com você, gente, aqui. Parece que ele tá fora do vídeo. Ele parece que tá fora do vídeo. Esse vídeo do Alckmin não foi um vídeo exclusivo que ele recebeu no WhatsApp, não. Todo mundo viu isso. Você entende que é uma prova, assim, escancarada, gritada. Gritada. É uma prova gritada, gente. Tem ponto de correr. E de fato voltou. Desde o início do governo Lula, representantes dos ministérios da Previdência participaram de pelo menos 15 reuniões com entidades que hoje estão sendo investigadas. Inclusive, o próprio ministro, Carlos Lupe, e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, estiveram em 8 dessas reuniões. A entidade que mais participou dos encontros com os ministros foi a CONTAG, justamente a organização que mais roubou o dinheiro dos aposentados. E o escândalo é ainda mais grave. O relatório de auditoria da CGU revelou que, em muitos casos, as autorizações para descontos foram feitas em nome de pessoas que sequer tinham condições de manifestar a sua vontade. Foram encontradas situações absurdas. Pessoas com deficiência grave, impossibilitadas de assinar qualquer documento, indígenas que vivem em aldeias remotas e não sabem ler ou escrever, e até aposentados que nem moram no Brasil. Roubar alguém já é terrível, mas roubar pessoas nessa situação
é ter a certeza de que nada vai acontecer com você. Não é à À toa que o relatório do... Olha só. Ah, mas eu não gosto do Nicolas. Ah, mas eu sou de esquerda. Roubar uma pessoa já é uma coisa horrível. Roubar um idoso, então. Áreas sensíveis da humanidade. Crianças, animais, idosos. Roubar um idoso. Teve um caso de um tempo desse, de um cara que ele derruba uma senhora que acaba quebrando a bacia. Isso gerou uma comoção, a bacia do corpo dela, né? Isso gerou uma comoção gigantesca, gigantesca, absurda, cara, absurda. Absurda. Sabe fazer, cara. Sabe fazer. Sabe fazer. E você tem que assistir esse vídeo, e por mais que você aprenda muita coisa que ele quer falar pra você, tem que pegar esses insights também pra melhorar a tua comunicação, cara. Pra melhorar a tua comunicação. Isso aqui é genial, gente. Genial. próprio INSS. mostra que o governo tinha ciência e sabia como barrar os descontos desde 2023. O Tribunal de Contas da União também sabia da denúncia desde 2023. Desde essa época, poderia ter ajudado as pessoas que foram vítimas, mas o julgamento ficou parado por mais de um ano, por um ministro do TCU indicado por Lula. E o sindicato investigado era do irmão do Lula. E o filho do Lewandowski, ministro do Lula, advoga para outra entidade acusada de fraude do INSS. É o país das coincidências. Ou seja, reuniram com entidades investigadas, foram avisados, confessaram que sabia e ignoraram. Fingiram que não viram. Agora, com a pressão do escândalo, o governo Lula trocou o ministro e só. Nenhuma consequência para ele. Engraçado, né? Se o pobre erra o CEP no cadastro, é fraude. Mas se o sistema desvia bilhões, é só trocar o responsável. O mesmo responsável que em 2011 também foi trocado pela Dilma por corrupção no seu ministério. Ei, mas aqui eu não posso deixar passar não, né, cara? Isso aqui eu não posso deixar passar. Absurdo, né, cara? Absurdo. Absurdo como vocês ajudam o Nicolas a fazer um bom vídeo. Como é que você coloca um pedaço de carne na frente de um cachorro que não é educado, rapaz? Meu amigo, o cara roubou 2011, ele rouba 2025. Vocês estão de brincadeira, estão de brincadeira. Vocês estão me zoando, velho. Vocês estão ajudando o Nicolas, não tem condições não, pai. Vocês merecem. Isso mesmo. Lula Escolheu Carlos Lupe, um cara com histórico de corrupção para cuidar do dinheiro de idosos e doentes. E depois de 14 anos ele volta e cai de novo, da mesma forma. Tudo isso está acontecendo e sabe qual é a solução do governo? O INSS usará o dinheiro do povo e devolverá o dinheiro aos aposentados e pensionistas. Traduzindo, as vítimas vão ressarcir o prejuízo das vítimas. E os criminosos, Nicolas? seguirão livres. Eu vou pagar essa conta. Que bela democracia. Eles roubam e quando a gente descobre, eles mandam a conta pro povo brasileiro pagar. Assim fica fácil roubar. É o crime perfeito. Tá, Nicolas, mas o que vocês estão fazendo contra isso? Eu e a oposição apresentamos um projeto de lei para proibir agora definitivamente... é hora do esse pitch tipo de venda, desconto fechamento. automático no INSS. E mais, preciso da sua ajuda para poder pedir para instalar a CPI dos roubos dos aposentados. E será lá nessa comissão que vamos investigar mais a fundo e poder colocar na cadeia quem foi responsável por isso. E aí sim, fazer com que eles devolvam esse dinheiro, não que você pague essa conta. Vá até a rede social do Hugo Mota e Davi Alcolumbre e peça para que essa comissão seja instalada. E por fim, vá urgente ao seu banco ou veja o extrato na sua conta pelo celular e veja se há algum desconto indevido. Só assim você saberá que está sendo roubado ou não e peça o cancelamento imediato desse roubo. E sim, o tempo passa rápido. Eu sei... Ei, peraí. Antes de você assistir. Se você assistiu, você já viu. Se você não assistiu, esse fechamento aqui eu até comentei, gente. Eu comentei sobre esse fechamento bem aqui. Será que eu consigo transmitir para vocês alguns comentários aqui, mano? Deixa eu ver aqui, imagem. Imagem, vou pegar uma imagem aqui mesmo. Ver se eu consigo trazer esse comentário que eu fiz. Eu nem sei se vai aparecer para mim aqui. Mas deixa eu fazer um teste aqui, mano. De verdade. Eu até comentei sobre isso, mano. Até comentei, eu vou dar uma... Pera aí, rapidão. Eu comentei sobre isso aqui, lá no conteúdo do Nicolas, sobre... Vou deixar assim, tropa, rapidão, pra vocês não verem o WhatsApp aqui, tá? Pera aí, acho que não é nem esse, mano, é esse aqui. Tá.
esse final, esse comentário do Nicolas, eu coloquei final épico, né? Final épico. Mas... Não, eu não vou achar aqui agora, não. Mas achei. Bora lá. Vou soltar aqui pra vocês verem. Pra vocês verem o final épico. O final épico. Imagem. Explorar. Tá aqui, tropa. Esse final aqui, ele foi épico. Épico. De verdade. Imagem. Genial, mano. Genial. Esse final aqui... Eu comentei, tá aqui, ó. Tá aqui embaixo, ó. Ó, final épico. Consegue ver? Consegue ver? Final épico. Bem aqui, ó. Final épico. A música, o texto, composição perfeita, mano. É uma composição perfeita. Trazer o vídeo dele novamente aqui, trazer o vídeo dele novamente aqui. Colocar a imagem para baixo do vídeo aqui. Ok, o vídeo dele tá aqui, né? Perfeito. Perfeito, cara. Rapidamente aqui. O vídeo dele. Só pra gente concluir aqui, tropa. Pra gente concluir aqui. Vamos lá terminar o vídeo dele. E muitos não pensam no futuro. Presta atenção, mas um dia ele chegará. E que nesse dia tenhamos feito algo para chegar aqui diferente do que estamos vivendo agora. Ninguém aguenta mais um país que só desanima a gente a cada notícia. Mas para chegar aqui diferente, a gente precisa fazer envelhecendo. Ele tá envelhecendo. Porque o partido que prometeu cuidar do povo, um presidente que escolheu o povo dos povos, acabou explorando o que eles mais juraram defender. Mas eles só chegaram lá porque muitos acreditaram neles. E até quando? Porque quando chegar aqui, talvez seja tarde demais para mudar o Brasil. Terminou. A melhor forma da gente ver esses comentários bem aqui, família. A melhor forma da gente ver é aqui pelo Instagram mesmo, tá? Acho que vai dar melhor. Será que eu consigo ver aqui a quantidade de views que teve o vídeo do Pix? Tá aqui, ó. 331 milhões. Tá vendo? Quase 1 milhão de comentário, quase 9 milhões de curtida. Esse vídeo nesse momento tá com 92 milhões de visualizações. É pra endoidar qualquer governo isso aqui. É pra virar bicho qualquer governo mesmo. Bora ver o comentário, tropa. Porque... Ai. Sorrindo de nervoso, tá? Sorrindo de nervoso. Cadê? Tá. Não, cara, eu não achei os que eu queria aqui. Tá vendo aqui? Mensalão, taxadão, correião, maconhão, saidão, picanhão. Lá ele. Abortão, picção e agora descontão. É aposentão, meu irmão. Que tá fora da internet, Mano, é absurdo, velho. É absurdo. Mas é isso, tropa. Eu não vou delongar mais o vídeo, não. Já tem mais de 20 minutos de vídeo. Que é um teste de conteúdo. Tô preparando um novo cenário, preparando um novo formato. Espero que vocês tenham gostado, tá? Como eu falei no primeiro momento, não é pra... o Nicolas tá certo. Não, é análise de comunicação. E espero que tenha ajudado você. Se você curtiu, se inscreve no canal. E não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E deixa o like, beleza? Tamo junto.